Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor escreve uma nova história. Josiane Gomes, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Maria Livanete, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós somos gratos a Deus. Ana Belo, seja bem-vinda, Deus abençoe. Abra o seu coração nessa noite e agradeça a Deus, porque Ele escreve uma nova história. Amanda Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Abra o seu coração neste momento, nesta noite de sábado, último dia, dia 30 de abril, último dia de abril deste ano de 2022. Sim, Ele escreve história nova na sua vida. Ele escreve história nova na sua casa. Ele escreve história nova no seu casamento. O poder de Deus não conhece limites. O poder de Deus é maior que tudo que há no universo. Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. E no nome de Jesus, que nos deu autoridade e poder para expulsar demônios, curar enfermos, caso venhamos a tomar bebida mortífera ou segurarmos em serpentes, não nos fará dano algum, porque o poder do Senhor nos envolve. O poder do Senhor cobre-nos com o seu sangue. O poder do Senhor nos enche até transbordar. Luciédia de Brito, seja bem-vinda, Deus abençoe. Minha amada esposa que também está conosco, Nicleide Montresol, doutora Nicleide, para que não fiquem chamando de pastora. Que toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados a Jesus. Osana, Sandra Costa, bem-vindas, Deus abençoe. O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de libertação, Maria Livanete. O nosso Deus é Deus que escreve nova história. Basta que nós tenhamos fé. Basta que nós confiemos. Basta que nós não duvidemos. Que nós entreguemos e saibamos esperar. Que nós confiemos e saibamos esperar no Senhor. Maria Carla, bem-vinda, Deus abençoe. Tantas vezes temos dificuldades para confiar, para entregar e para esperar. Mas Deus, Ele escreve história nova. Será que você acredita que Deus está prestes a escrever história nova na sua vida? Teremos sim daqui a pouquinho o momento da oração. Mas antes eu preciso muito que você me ajude compartilhando esta transmissão. Antônio Antunes, Vanusa, sejam bem-vindos. Eu conto com você para juntos compartilharmos esta live e alcançarmos vidas para a glória do nome de Jesus. Sim, Ele tem poder. Mas eu preciso entregar, confiar e saber esperar. Será que você também tem conseguido entregar, confiar e saber esperar? Ninguém disse que é fácil. Mas Ele é fiel.
E é nesta fidelidade que eu preciso confiar. Na fidelidade do Senhor. Afinal de contas, a Bíblia nos diz: Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele cumpre promessa. Ele não erra. E principalmente, ele se agrada. Ele se alegra em atender o anseio do nosso coração. Mas aqui fica uma reflexão para cada um de nós. Precisamos nos posicionar para que o agir de Deus venha em nossa direção. Sheila Gomes, bem-vinda. Deus te abençoe. Nós precisamos ter postura. Nós precisamos ter uma conduta alinhada com a vontade do Pai. Nós precisamos nos posicionar, sim, para então entregar, confiar e saber esperar. Será que você tem entregado nas mãos do Senhor? Será que você tem confiado em Deus? Será que você tem sabido esperar o tempo do Senhor? Tantas pessoas querem no tempo delas. O tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o seu tempo. A Bíblia deixa isso tão claro quando menciona que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um único dia. Então o tempo dele é absoluta e absurdamente diferente do meu. Às vezes eu quero rápido e não é assim que Deus quer. Às vezes eu quero na hora. Quem tem filhos pequenos ou adolescentes, talvez até adolescentes sejam mais ansiosos, não é mesmo? Não sabem esperar. Não conseguem saber esperar. Fabiano, seja bem-vindo. Deus abençoe. Precisamos entregar, confiar e saber esperar. O salmista nos dá uma lição a esse respeito. No Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Silvana Carmo, Paula Bispo, bem-vindas. Deus abençoe. Acabei de mencionar o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O restante, o mais que você precisa, que eu preciso, ele fará. Mas eu preciso entregar. Eu preciso confiar. Eu preciso saber esperar. Quantas pessoas não têm conseguido entregar? Querem resolver do seu jeito. Quantas pessoas não conseguem mais confiar? Estão sempre duvidando. E quantas pessoas não sabem esperar? Deus tem o tempo determinado. Inclusive a Bíblia nos ensina sobre isso no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. E ali o autor, Salomão, ele vai descrevendo tantas coisas que se mantêm tão reais e atuais. Eu fico surpreso como a Bíblia continua, tantos milênios depois, atual. Como é que alguém poderia imaginar antes da pandemia que chegaria o tempo de deixar de abraçar? Mas a Bíblia diz isso.
Gisele, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Vai haver o tempo para cada situação. Haverá o tempo para que eu seja jovem e haverá o tempo para que eu seja velho. Haverá o tempo para que eu seja discípulo e haverá o tempo para que eu seja discipulador. Elaine Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Haverá o tempo para que eu aprenda e haverá o tempo para que eu ensine. Haverá o tempo para que eu seja liderado e haverá o tempo para que eu lidere. Até na família. Houve o tempo em que eu, Alexander, por exemplo, fui chefiado na casa pelo meu pai. Hoje vivo o tempo em que eu sou, biblicamente falando, o responsável pelo meu lar, minha esposa e filho. Lucivânio, seja bem-vindo, Deus abençoe. Há tempo para todas as coisas. Mas será que você que me ouve nesta noite tem sabido esperar? Maria Joana, Deus te abençoe. Daiane Fernandes, Deus abençoe. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tata Silva, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Será que você que me escuta neste momento através das redes sociais tem sabido esperar? Tem conseguido entregar? Descansar, confiar, esperar. São virtudes necessárias. São posturas necessárias. Indiara, seja bem-vinda, Deus abençoe. É muito curioso. Flavinha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. É muito curioso como as pessoas têm dificuldade, especialmente nesta geração, onde ficaram todos muito mal acostumados com a velocidade da conectividade em banda larga, não é mesmo? Tudo está ao alcance de um clique. Tudo está ao alcance de alguns toques na tela. Mas isso não muda o que a Bíblia diz. Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus abençoe. E eu fico pensando, sim, há alguns anos, tudo se tornou tão mais veloz. O que nos espera nos próximos anos? As velocidades será cada vez maior da conectividade das respostas. Josefa Salvina, seja bem-vinda, Deus abençoe. E nós seremos levados a achar que com Deus tudo será instantâneo e não funciona desta maneira. Há um tempo certo, diz a palavra de Deus. Mas é tão difícil esperar. Nós precisamos aprender a esperar. Entregar, confiar e saber esperar. Descansar. Descansar é ter paz. Eu entreguei. Eu confio, portanto tenho paz. Eu coloquei na mão de Deus. Rosilda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu entreguei para Ele o que eu não posso resolver. Eu coloquei na mão dele, então eu creio e espero no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, diz a palavra de Deus, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Preste atenção. Será que nós estamos realmente agindo como escolhidos? Miriam Abdul, seja bem-vinda. Deus abençoe. Será que você e eu temos agido como escolhidos? Perceba,
que o escolhido por Deus, ele precisa ter uma postura. Isto é algo muito particular que cada um deve examinar a si mesmo. Será que eu estou agindo como um escolhido? Eu quero trazer aqui à sua memória um texto escrito por João, no Evangelho de João, capítulo 15. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus dizendo aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, antes eu escolhi a vocês, para que vocês vão e frutifiquem, e o fruto de vocês permaneça. Não fui eu que escolhi a Deus, antes Ele me escolheu. Não foi você que escolheu a Deus, antes Ele te escolheu. Para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Mas é tão interessante a lei da semeadura. Ninguém colhe fruto no dia seguinte do plantio. Alessandra Cristina, bem-vinda, Deus abençoe. Ninguém colhe fruto no dia seguinte. E nós somos chamados para dar fruto, então eu preciso plantar, semear e saber esperar. E então o fruto virá e permanecerá. Você foi escolhido para que vá e dê fruto. Wanda, Mila Leal, sejam bem-vindas. Fernanda Rocha, bem-vinda. Deus abençoe. Você foi escolhido, escolhida, para ir e dar fruto. Antes de você pensar em escolher Deus, Deus escolheu você. Antes dos discípulos pensarem em escolher Jesus, Jesus os escolheu. Com um propósito. Alessandra Ventura, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Houve e há um propósito na tua vida, desde o momento em que Deus te escolheu. Mas será que você e eu estamos agindo como escolhidos? Será que você e eu estamos nos comportando? Veja como está escrito no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 16. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Laila, seja bem-vinda, Deus abençoe. A atitude de quem se comporta, de quem age como um escolhido. O resultado, o produto dessa postura, desta ação, desta conduta, é que você vá e frutifique, e o seu fruto permaneça. Daniele Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Mas é muito simples, você pode até, como eu, não ser do campo, da roça. Mas é muito fácil entender que você não planta hoje para colher amanhã. Não. Tem o tempo certo para plantar, assim como o tempo certo para colher, e não é no dia seguinte. Tem a estação própria. Tem o momento certo para plantar e para colher o fruto. Verônica Leal, bem-vinda. Deus abençoe. Infelizmente, Lu, seja bem-vinda, Deus abençoe. Infelizmente, tem muita gente plantando hoje para colher amanhã. Andressa, seja bem-vinda, Deus abençoe. E no reino de Deus, não é assim. Como também não é assim no campo, na roça, ninguém planta hoje. Coloca a muda na terra hoje e vai colher amanhã o fruto daquele plantio. Não existe isso. Sabe, existem pessoas que olham para aqueles que já estão na época de colher e querem colher, mas espera, você não sabia que quem está colhendo hoje plantou antes? Ana Santos, bem-vinda, Deus abençoe. É muito comum, por exemplo, no ministério, vou dar esse exemplo, pastores olharem para outros pastores que estão com o ministério em evidência, que estão viajando,
que estão diante de uma grande quantidade de pessoas e eles querem viajar, eles querem ser conhecidos, eles querem ser indicados para grandes congregações, mas calma. Sandra de Souza Lima, Deus abençoe. Calma. Se aquele cidadão está colhendo hoje, significa que ele plantou antes. Aquiles, bem-vindo, Deus abençoe. Significa que antes, inclusive a Bíblia tem instrumentos de ensino tão especiais que diz que aqueles que estão na presença do Senhor, eles vão colher até onde eles não plantaram, onde outros antes deles semearam. Neide, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas para isso eu preciso agir como escolhido. Será que você tem agido como escolhido? Será que você tem agido como escolhida? Porque para que você possa colher, você precisa agir como escolhido. A fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome ele vou-lo conceda, disse Jesus. Mas primeiro eu preciso agir como escolhido. E o que o escolhido faz? Ora, o escolhido, ele sabe entregar, ele sabe confiar e ele sabe esperar. O escolhido não queima etapas. O escolhido não tenta furar a fila. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus te abençoe. O escolhido se comporta como tal. A Bíblia apresenta uma série de exemplos de pessoas que souberam se comportar como escolhidos e outras tantas que não. Nilda Rabelo, bem-vinda, Deus te abençoe. E você vai se enquadrar em que tipo de pessoa? Aquela que se comporta como um escolhido ou aquela que se perde? Só existem essas duas possibilidades. Alexandre Oliveira, bem-vindo, Deus te abençoe. Só existem essas duas possibilidades. Ou você saberá se comportar como escolhido, ou não saberá. Mas aquele que sabe se comportar como escolhido, ele produz fruto. O que não sabe, não produz. E é por isso que eu vejo tantas pessoas que simplesmente lamentam porque não têm frutos. Mas por quê? Eu preciso ir na origem, entender, será que eu estou agindo como escolhido? Eu fui escolhido antes de que eu pensasse em escolhê-lo. Ele me escolheu. Clay Dantas, Deus abençoe, bem-vinda. Antes de você pensar, cogitar, escolhê-lo, ele te escolheu. Para quê? Para que você vá e produza fruto. Mas é necessário saber agir como escolhidos. Marilene Rodrigues, bem-vinda. Deus te abençoe. Será que cada um de nós tem conseguido, tem sabido? Ana Paula, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tem sabido se comportar como escolhido? Podemos aqui, ao longo da palavra, das Escrituras, buscar algumas citações de pessoas que souberam e outras que não souberam agir como escolhidos. Adriana Santos, bem-vinda. Deus abençoe. Podemos aqui falar até de pais e filhos. Vamos lá. Samuel soube se comportar como um escolhido. Soube ouvir a voz de Deus, esperar no Senhor e no tempo do Pai. Seus filhos não.
Seus filhos não souberam agir como escolhidos. Samuel os constituiu juízes, assim como ele, e eles não souberam agir como escolhidos. Zilma, seja bem-vinda, Deus abençoe. Perceba que o fruto vai determinar se o indivíduo soube ou não agir como escolhido. Samuel foi honrado em toda a sua história. Seus filhos não souberam agir como escolhidos, e seus filhos eram escolhidos porque eram filhos de Samuel. Janete Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Como Deus olha para quem sabe agir como escolhido. Sueli Silva Barbosa, Thaís Cardoso, bem-vindas, Deus abençoe. Como Deus olha para aqueles que sabem agir como escolhidos. E eu posso identificar isso nos frutos. O resultado do trabalho daquele que sabe agir como escolhido. O próprio rei Saul, por um tempo, ele soube agir como escolhido, mas não por todo o tempo. Houve um momento em que ele se perdeu e Deus o rejeitou e escolheu outro para agir como escolhido. Obrigado por me seguir, Sueli Silva. Deus te abençoe. Se eu não souber agir como escolhido, Deus vem e escolhe outro. Tânia Lima, seja bem-vinda. Deus abençoe. Deus vem e escolhe outro, porque a obra será feita. Eu costumo dizer, um trocadilho que eu faço: a obra será feita comigo ou semigo. Eu não sou insubstituível, mas eu prefiro que seja comigo. Então eu preciso lutar para saber agir como escolhido. Alguém poderia dizer assim: Alexander, você está 757 dias, todo dia nas redes sociais. Para quê? Eu respondo com toda sinceridade: eu não sei. Mas eu preciso saber agir como escolhido. Maria Ailiama, seja bem-vinda. Deus abençoe. E saber esperar. E obedecer. E se eu for então pensar em tantas promessas que, por exemplo, pairam sobre minha vida, desde quando eu era menino. Se cumpriram? Ainda não. Mas eu preciso saber agir como escolhido. Será que você tem este entendimento? Será que você pode nesta noite se perguntar? Isso é muito particular, muito pessoal. Será que eu estou agindo como escolhido? Podemos ainda observar a palavra de Deus, outros que não souberam. Daniele, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Outros que não souberam agir como escolhidos. Que não conseguiram obedecer e saber esperar no tempo do Senhor. Não somos nós que o escolhemos, antes Ele nos escolheu. E já que a escolha foi dele, eu preciso saber agir como escolhido. O crente precisa saber agir como escolhido. Às vezes a gente não entende nem a escolha. Mas eu costumo dizer que no reino de Deus a gente não precisa entender. E falo tanto isso para o Pedro, o nosso adolescente de plantão aqui. A gente não precisa entender, a gente só precisa obedecer. Talvez um dia a gente entenda. Tem tanta coisa, eu tenho quase 50 anos e ainda não entendo um monte de coisa.
E olha que são todos estes anos de evangelho. Eu não entendo um monte de coisa, nem sei se entenderei. Mas o entendimento não muda a atitude. Não tente entender para obedecer. Obedeça e quem sabe um dia você entenda. Eu vou repetir. Não tente entender para obedecer. Obedeça e quem sabe um dia você entenda. Obedeça. Então a minha proposta, isto também serve para mim, é que juntos nós façamos uma avaliação, cada um por si. Será que estou agindo como escolhido? Será que estou agindo como escolhida de Deus? A fim de que vá e frutifique. E tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda, e o fruto permaneça. O escolhido gera fruto permanente. Você quer ver o seu fruto permanecer? Saiba agir como escolhido. Saul não soube agir como escolhido. Seu fruto, sua descendência, não foi honrada como herdeira do trono de Israel. Davi, por sua vez, soube. Davi soube se comportar com todas as dificuldades dele. Quando eu digo saber agir como escolhido, não quer dizer que você não terá dificuldades. Enir Sanches, bem-vindo, Deus abençoe. Fabiana Rocha, Deus abençoe. Bárbara, Deus abençoe, bem-vindo. Davi, apesar de tantas falhas, ele soube agir como escolhido e a sua descendência foi honrada e o seu fruto permaneceu como família real. O segredo é agir como escolhido. E o escolhido, ele entrega, ele confia e ele sabe esperar. Davi foi ungido rei e ele não saiu à caça do trono. Ele soube esperar. Deus chegou a entregar nas mãos de Davi a vida de Saul e ele não o matou. Ai de mim tocar nas mãos do ungido. Ai de mim tocar as minhas mãos no ungido de Deus. Davi soube agir como escolhido. Saul não. E há muitos outros que não souberam. Mas bem-aventurados aqueles que sabem agir como escolhidos de Deus. Dentre os reis de Israel, muitos não souberam agir como escolhidos para o trono do povo de Deus, de Israel e de Judá. Para quem não sabe, houve um tempo em que Israel foi dividido entre Israel e Judá, 10 tribos de um lado e 2 do outro. Rosenir Reis, Joseph, Deus abençoe. Bem-vindos. E aqueles reis, muitos deles não souberam agir como escolhidos para a coroa do povo de Deus. E é fato, porque a Bíblia também diz que a quem muito é dado, muito será exigido. Se você tem recebido de Deus, saiba que Deus também exigirá de você. Então saiba agir como escolhido. Nestas simples palavras, eu quero orar com você. Estão aqui os cadernos de oração e eu quero orar com você. Entregar os pedidos de oração dos cadernos, os pedidos de oração que vocês puseram aqui nos comentários. Cada situação apresentada, nós iremos agora entregar nas mãos de Deus. Olive, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Abra o seu coração. Faça uma reflexão. Um dos pastores que
estão colaborando conosco lá na Missão Ebenezer, Casa de Recuperação Feminina, aqui em nossa cidade, na qual coopero. Um dos pastores que conosco trabalham lá, chamado Valdir, ele costuma falar com muita clareza sobre isso, sobre ciclos. Ele é um homem de oração, tem um ministério de intercessão muito especial. E ele costuma dizer assim, que bom, quando o mês se inicia no primeiro dia da semana, e no caso lá participamos da ceia do Senhor no primeiro domingo, então no primeiro dia do mês de maio, que já é domingo, participaremos da ceia do Senhor, e é um mês de 31 dias, então ele costuma dizer que são 31 oportunidades. Um novo ciclo para estar na presença de Deus, para orar, para buscar a presença do Senhor. Ana Paula Bryan, Deus abençoe. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então que este mês de maio, que vai começar daqui a 21 minutos, seja um mês de vitória na sua vida. Seja um mês de bênção. Seja um mês de resposta. Seja um mês de cura. Um mês de livramento e de recomeço. Há muitos aqui conosco nesta noite que precisam recomeçar. Ei, saiba agir como escolhido. O escolhido entende quando é hora de recomeçar. Davi quantas vezes se arrependia, botava o rosto no chão e pedia a Deus misericórdia. O Salmo 51, por exemplo, fala exatamente sobre isso. E detalhe, Davi era um homem que entendia que Deus agia mesmo quando ele não estava vendo. A gente falou sobre isso ontem. Quem perdeu a live, busca lá. Aise Moraes, Deus abençoe, bem-vinda. Na live de ontem falávamos sobre Deus agir quando você não está vendo. Será que ele age? Davi sabia entender isso muito bem. Quando Absalão vem marchar contra seu pai Davi, reivindicando o trono, Davi foge para não ter que lutar contra o próprio filho. Mas ele diz com clareza: eu me deito e me levanto, porque o Senhor é que me sustenta. Ora, se é Ele que me garante, Salmo 3, para quem perdeu ontem, busca lá, Salmo 3. Então Ele trabalha enquanto eu estou dormindo e eu não estou vendo. Sim, entenda que muitas vezes é necessário recomeçar. E não há problema nenhum por isso. Mas não podemos deixar de agir como escolhidos. E tudo que o diabo quer é exatamente que eu pare de agir como escolhido. Tudo que o diabo quer é que eu pare de agir como escolhido. Porque aí eu não vou alcançar o que Deus tem para a minha vida. Porque aquele que age como escolhido, ele vai e dá fruto. E o fruto permanece. E aí? Está agindo como escolhido? Senhor Deus, muito obrigado por todas estas vidas conosco na noite de hoje. E outras tantas que o Senhor permitir ouvirem esta palavra em algum outro momento. Obrigado. Obrigado também, Pai, por estas vidas cujos nomes estão escritos nos cadernos de oração. Eu sou grato a Deus por todas essas pessoas. E assim, eu as entrego nas tuas mãos. Cada necessidade escrita nas páginas destes cadernos, cada necessidade relatada nos comentários desta transmissão, eu as entrego a Ti. Em nome de Jesus. Desde já, agradecendo pela vitória.
porque eu sei, como está escrito, não fomos nós que o escolhemos, antes Ele nos escolheu, para que nós possamos ir e frutificar, e o fruto permaneça. A fim de que tudo quanto nós pedimos ao Pai em nome dEle, é isso que fazemos agora, estamos pedindo ao Pai em nome dEle, Ele vô-lo conceda. Por isso nós pedimos ao Pai nesta noite, em nome de Jesus, por todas estas vidas. Francisco Moreira, bem-vindo, Deus te abençoe. Em nome de cada uma destas pessoas e seus pedidos de oração, e destas, com os nomes escritos nos cadernos. Toma nas tuas mãos, Pai, faz o milagre e completa a obra. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma noite de paz e descanso. Sônia Alves, bem-vinda. Deus abençoe. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, através da palavra, como tem falado ao meu coração. E que este ensinamento forme vida em cada um de nós. Tenham um excelente domingo, um bom feriado, e marcamos encontro para amanhã. Talvez amanhã me atrase um pouco, porque tem o culto de Santa Ceia, que às vezes demora um bocadinho mais. Mas estarei aqui. Esperem. Não fujam. Estaremos aqui no finalzinho da noite para mais um tempo na presença de Deus. Leoneide Almeida, Rosane Gomes, bem-vindas. Deus abençoe a cada um. Tenham uma excelente noite, um ótimo descanso, um domingo abençoado. E saiba agir como escolhido. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Márcia Santos, bem-vinda. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã, meus queridos. Tchau, tchau.